Muito bem, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez, é uma alegria compartilhar este espaço com todos vocês aqui e vou aqui realizar mais uma atividade proposta pela Uniter no curso de licenciatura em filosofia. Desta vez a ideia é o planejamento de uma aula em diferentes contextos educacionais. Então eu escolhi como tema falar a respeito de relações de poder e a democracia. Ao escolher um tema como esse, eu tenho alguns objetivos em mente. Na verdade, são dois objetivos. O primeiro é levar o educando a entender a política como uma atividade virtuosa que vise o bem comum e também a perceber-se como um sujeito político. Então, esses são os meus dois objetivos ao abordar esse tema nessa aula. E de que maneira eu vou desenvolver essa aula? Primeiro, fazendo uma breve introdução, dando uma visão geral do assunto e da sua importância. Depois, na sequência, vou conceituar poder e democracia e depois vamos concluir a nossa aula e acredito que vai ser bastante proveitosa. Então, o nosso plano de aula ele foi construído através da pesquisa realizada à obra de alguns autores que abordam o assunto em seus trabalhos e buscou alcançar, aí através da internet, o maior número possível de participantes, entre familiares e amigos. Esse trabalho está fundamentado na obra de alguns autores, tais como Antônio Charles Santiago Almeida e outros. Partindo então para a nossa aula. Toda relação humana ela envolve o uso de poder. Não importa qual o tipo de relacionamento, seja entre esposa e esposa, entre pais e filhos, irmãos com irmãos, ou ainda nas relações de amizade, o poder sempre estará presente. Pois uma relação de poder ela se estabelece sempre que alguém deseja algo que depende da vontade de outro. Então, também nas relações organizacionais, sejam instituições públicas ou privadas, estará presente o poder, onde? Na hierarquia, estabelecendo então a figura do chefe ou do líder, a depender de cada situação específica. Enfim, o poder se manifesta em todas as diversas relações sociais e do emprego desse poder dependerá a construção social. Mas podemos nos perguntar: o que é o poder? Ou ainda, de que tipo de poder nós estamos falando? O assunto, na verdade, é muito amplo, pois há vários tipos de poder que nós podemos abordar, tais como poder econômico, poder militar, poder ideológico, entre outros. No entanto, nesse nosso trabalho, nós nos limitaremos a abordar as relações de poder político e a democracia. Então eu convido você a vir conosco. Essa trajetória com certeza será muito interessante. Então eu quero começar conceituando poder. Poder, essa palavra vem do latim potere e significa a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, o império. Poder tem também uma relação direta com a capacidade de se realizar algo, aquilo que se pode ou que se tem o poder de realizar ou fazer. Então, esse é o conceito de poder, né? Essa capacidade de deliberar sobre alguma coisa, de mandar, de exercer a autoridade. Democracia. Conceito de democracia é o governo em que o poder é exercido pelo povo. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. Um regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular, permitindo que os cidadãos se expressem livremente.
Esse é o nosso conceito, então, de democracia. Por exemplo, o Brasil ele é uma democracia. Os nossos governantes são eleitos periodicamente pelo voto popular, para exercerem, então, o poder político, o poder de governar, de tomar decisões, né, de conduzir a nossa nação. É bem possível que algumas pessoas não gostem de fazer e nem de falar em política. Todavia, não é possível ignorar o fato de que o poder político ele afeta a todos nós, pois ninguém na sociedade humana, que é uma sociedade política, vive fora de relações de poder. Podemos dizer que o poder ele é justamente o elemento que anima a vida pública. Então, eu posso até não gostar de política, eu posso até não querer falar ou me envolver com política. No entanto, a política ela acaba exercendo o seu poder sobre a minha vida, né? Sobre a vida de todo cidadão. Por exemplo, é através da política que se determina quanto tempo eu tenho que trabalhar para me aposentar. São os políticos que determinam com que idade nós iremos nos aposentar, por exemplo. É a política que determina o valor do salário mínimo vigente no nosso país. São através das legislações políticas que se estabelecem os nossos direitos, os nossos deveres. É através da política que nós temos liberdade religiosa no nosso país, liberdade de expressão, o direito de ir e vir. Tudo isso nos é garantido, proporcionado, enfim, através de decisões políticas. Então veja como a política ela é extremamente importante e ela afeta todas as esferas da nossa vida. Então, é por isso que eu acho interessante conversarmos sobre essas relações de poder e a democracia, né? Então, talvez a gente se pergunte também, onde é que nasceu essa ideia de política e de democracia, né? Onde surgiu? Qual o nascimento do pensamento político e da democracia? Bem, a política ela surgiu na Grécia Antiga e foram vários os fatores que lhe deram origem. O surgimento da polis, aquelas cidades-estado, né, foi o elemento norteador para que a política ela fosse criando as suas bases no mundo grego. E assim, nas cidades nascesse a grande preocupação em como administrar bem a polis, ou seja, aquela preocupação. Né? Surgiram as cidades, estados independentes, a população está convivendo juntas no mesmo local, e agora, como administrar bem isso? Né? Como administrar bem essa cidade, essa sociedade que começa a surgir. Então, o surgimento da política no mundo grego ele surge de uma maneira muito complexa, pelos ideais de homens e sociedades pensadas pelos filósofos. Atenas e Esparta são exemplos de cidades-estados que tinham administrações políticas divergentes, uma vez que os ideais de homens são diferentes. Em Esparta, por exemplo, se dava ênfase à força física, formando-se bons soldados. Já em Atenas, nasceu a democracia. E o enfoque, então, é uma administração que busque contemplar outras dimensões do indivíduo, como a arte, a música, a literatura, entre outros aspectos. Assim, podemos compreender que a política ela já surge obedecendo aos interesses de poucas pessoas. Né? Platão, vendo que a política ideal está defeituosa, ele tem a preocupação em dizer que quem estava bem preparado para governar a cidade seriam os filósofos e os reis, visto que ambos usavam a alma racional. Já Aristóteles ele vai esboçar um novo tipo de política,
principalmente pelas suas ideias de participação popular e por defender que toda boa política ela deve visar sempre ao bem comum. Então veja que Aristóteles já defendia isso, né? A democracia lá na Grécia Antiga. Há de se dizer também que Aristóteles questionou as formas de governo da sua época, mostrando de maneira contundente as suas falhas. Então, enfim, na Grécia Antiga, a política nasceu pela necessidade de administrar as cidades. Necessidade essa que continua presente hoje ainda, né, na nossa sociedade pós-moderna. Então é isso que nós precisamos nesse primeiro momento entender, né? Entender que a política ela faz parte da nossa vida, exerce o seu poder sobre todos nós e entendermos também ou termos, né, essa informação interessante que a política e a democracia elas nascem na Grécia Antiga dessa necessidade de se administrar a polis, né, as cidades-estados gregas, e ela continua, né, ela se perpetua. É claro que ela vai se organizando com o passar do tempo, mas ela vai se mostrando extremamente necessária para o bem-estar social, para se organizar a sociedade e se conseguir, então, administrar a coisa pública. No entanto, não se deve conceber que a fonte do poder político é unicamente o Estado, pois existem relações de poder em qualquer tipo de relação de interesses entre dois ou mais sujeitos. Então, desta forma, o poder político ele não deve ser visto como uma imposição de vontade, uma manipulação ou ainda uma dominação, pois ele frequentemente pode e é delegado voluntariamente por interesse de ambas as partes. É aquilo que expressamos cada vez que vamos às urnas e colocamos o nosso voto, né? Damos o nosso aval para o nome de alguém. Estamos delegando a essa pessoa, então, poder, autoridade para nos representar e tomar decisões, né? Mas essas decisões têm que ser em prol do bem comum. Então, somos nós, os cidadãos, que fornecemos o poder às leis e, consequentemente, aos políticos e servidores públicos, que são investidos com o poder pela lei em uma democracia. Não se deve ver aqui poder como uma relação vertical, né? Para compreendermos o poder político em toda a sua amplitude, é necessário entender a função e as características de cada um dos seus participantes. Então, na democracia, por exemplo, o poder não é absoluto, mas ele é compartilhado. No caso do Brasil, por exemplo, a nossa democracia está organizada em três poderes: o poder legislativo, que prepara as leis, o poder executivo, que as executa, e o poder judiciário, que as aplica. Então não há na democracia que alguém que detenha o poder absoluto e que o exerce a sua própria vontade, a seu bel prazer. Né? Não é desta forma. Então a atividade política ela só se justifica se o político tiver o espírito republicano, ou seja, se as suas ações, além de buscarem a conquista do poder, elas forem dirigidas para o bem público, que não é fácil definir, mas que é preciso sempre buscar. Então, o político ele deve mostrar ao povo que o elegeu a sua capacidade de defender o bem comum e o bem-estar de toda a sociedade, sem se preocupar com o simples exercício do poder. É claro que quando a gente fala desta forma, parece até um pouco estranho, porque quando olhamos, né, para o momento que vivemos, parece que não é bem assim que a coisa funciona, né? Mas é assim que ela deve funcionar, né? Então, todo político, ele deve estar consciente disso e cabe a nós também, como população, né?
como cidadãos que elegemos os nossos representantes na nossa democracia, estarmos atentos a isso, né? Que o político ele deve não se preocupar apenas com o poder, né? Em exercer poder. Ele deve se preocupar com o bem-estar da sociedade, ele deve se preocupar com o bem-estar social, né? Aquilo que interessa não apenas a si mesmo, mas que interessa a toda a comunidade. Então, é bem importante que nós estejamos trazendo esse assunto à pauta, né? Para pensarmos sobre isso, né? Porque essas relações de poder dentro da democracia, ou as relações de poder na democracia, elas vão definir que tipo de sociedade nós teremos, que tipo de país nós construiremos, né? E, em última instância, qual a qualidade da vida, né, que viveremos, né? Por exemplo, será que é bom aposentarmos aos 70, aos 80? Né? É a política que define essas coisas. E essa não pode ser uma decisão unilateral. Né? Estamos numa democracia. Então a nossa aula buscou abordar aí as relações de poder e a democracia. E para isso nós vimos nessa aula os conceitos de poder e de democracia. Vimos o surgimento da política no mundo grego e a sua importância como um instrumento para a construção de uma sociedade que busca o interesse coletivo para o bem-estar social. Também tivemos a oportunidade de perceber que no regime democrático o poder não é absoluto, mas compartilhado, e que a sociedade delega poder aos seus representantes eleitos através do voto, com a finalidade de que esses representantes trabalhem em benefício da própria sociedade na busca do bem comum. Então, ao refletirmos sobre essa aula, chegamos à conclusão de que nós somos, nas palavras de Aristóteles, naturalmente um animal político. Podemos até não gostar, mas a política está presente em todas as esferas de nossas vidas, em todos os relacionamentos que construímos ao longo da nossa existência, e ela exerce o seu poder sobre nós. Por isso, somente quando nós conseguimos entender a política como uma atividade virtuosa que visa o bem comum e também nos percebermos como sujeito político, nós conseguiremos desempenhar satisfatoriamente o nosso papel de cidadãos. Entendo perfeitamente que hoje muitos de nós, como cidadãos brasileiros, estamos decepcionados com a política brasileira, né? Que já vem sofrendo há anos de, eu diria, de um nanismo democrático, né? Mas, no entanto, precisamos acreditar que é possível, né, sim, termos no nosso país uma política satisfatória que vise, que busque o bem-estar comum de toda a sociedade. Então, eu gostaria de encerrar essa aula fazendo uma provocação, né, a cada um de vocês. Né? E essa provocação vem em forma de pergunta: o que você acha da democracia brasileira? Devemos participar mais ativamente ou devemos simplesmente deixar que aqueles que estão exercendo o poder político sintam-se à vontade, sem mais pessoas interessadas na democracia? O que você acha disso? Então, fica esse questionamento, né? Fica essa provocação para você aí. E que bom se você puder parar um pouquinho para pensar sobre isso. Agradeço a sua participação. Forte abraço a todos. Essa era a nossa aula de hoje a respeito da relação de poder e a democracia. Valeu!